Oi, galerinha do sétimo ano, aqui é a professora Jana, de História, da Escola Sede Senai. Estou aqui para a gente retomar, né, o capítulo 2, nos tempos do feudalismo, certo? Na aula passada, a gente viu que o feudalismo ele acontece num período da história chamado Idade Média. Ele inicia no século V, né, e vai até o século XIV. Ele vai ter o seu auge, o seu apogeu, né, e vai ter o seu declínio. A gente viu, pessoal, que o que vai levar, né, a acontecer o sistema feudal vai ser o fim do Império Romano, né, a queda do Império Romano no século V, em 476 depois de Cristo, e as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros, Jana? Eram povos, né, que habitavam em outras regiões, geralmente germânicos. Aí você tinha vários grupos, visigotos, né, e tantos outros. E aí as invasões dos povos germânicos vão fazer com que as pessoas fujam das cidades e passem aí para o campo. Então, uma das características que marca esse início do feudalismo é que boa parte da população está morando no campo. Cerca de 80% da população da Europa, nesse período, morava no campo, né? E o que foi o feudalismo, Jana? Eu já falei para vocês que foi uma organização política, econômica e social que vigorou na Europa durante o século V ao XIV. Jana, como é que se dava essa organização, né? Bom, pessoal, eu falei para vocês que você tinha uma sociedade estamental, dividida por camadas, onde você tinha, né, no topo o rei, que era o maior detentor de terras, e eu já falei para vocês que terra nesse período significava poder, porque agora o comércio não tinha tanta força, nem a questão monetária. Então, agora, o que marca o feudalismo é a questão de uma economia agrária, ou seja, uma agricultura de subsistência para sobreviver. Então, a maioria das pessoas morava no campo, e o que determinava você ter poder era você ter terras. Então, o rei era o maior detentor de terras. Depois você tinha a nobreza e o clero, e lá embaixo na pirâmide você tinha os camponeses, que eram chamados de servos, e os vilões, que eram trabalhadores livres, né? Então você vê a sociedade feudal sendo formada dessa forma. Jane, como é que funcionava a relação? Primeiro que nessa sociedade cada um deles tinha função, né? O rei, como eu falei, era o maior senhor feudal, porque era o maior detentor de terras. O clero era responsável por orar, né, e catequizar as pessoas. Os nobres eram responsáveis por guerrear, então eles eram guerreiros, eles eram responsáveis por proteger os feudos, né, das invasões bárbaras. E os trabalhadores, sejam eles livres ou os servos, eram responsáveis por trabalhar, pelas plantações, né, por gerar aquilo que era necessário para eles sobreviverem, ou seja, eles eram responsáveis por produzir, né, na agricultura aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, quem abastecia a nobreza, o clero e o rei eram os camponeses, né, sejam eles servos ou vilões, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente tem essa organização, onde cada um tem sua função, a gente precisa ter muito claro como é que funcionava. Primeiro, o poder era descentralizado. Embora houvesse um rei, diferente do Império Romano, onde o imperador ele tinha todo o poder em suas mãos, o rei ele não tinha tanto poder assim no sentido de mandar, porque cada feudo, pessoal, né, cada propriedade, né, que era chamada de feudo, tinha suas próprias regras criadas pelo senhor feudal. Jane, o que é o senhor feudal? O senhor feudal era aquela pessoa que tinha a terra e que ela cedia a terra para as pessoas trabalharem. Em troca dele ceder a terra para as pessoas trabalharem, essas pessoas deveriam pagar a ele, né, com parte da produção, sendo fiel a ele, né, obedecendo ele, seguindo as regras dele e dando parte do que produzia a ele. O rei, ele era o maior senhor feudal porque ele tinha a maior parte das terras. E aí o que é que ele fazia? Ele fazia o que a gente chama de relação de vassalagem. Ele cedia a terra dele, o direito, né, da terra, a um nobre, e esse nobre se tornava um vassalo do rei. E o que é que o nobre dava em troca para o rei, Jana? Proteção. Porque eu já falei para vocês que os nobres eles eram guerreiros. Então o rei dava a terra, mas o nobre tinha que proteger o rei, o castelo do rei, as terras do rei das invasões. Então, essa era a relação de vassalagem, era muito baseada na fidelidade, gente, e na troca, né, de favores. O rei cedia a terra para o nobre e o nobre protegia o rei.
Então isso o nobre, né, era o vassalo e o senhor feudal era o suzerano, né? E aí quem tinha o feudo era chamado de senhor feudal. Do mesmo jeito, pessoal, isso acontecia do nobre, do senhor feudal, com os camponeses. O senhor feudal, ele era o suzerano, e como ele cedia a terra para os camponeses plantarem, né, os servos, ele se tornava suzerano desses servos, e os servos seus vassalos. E aí qual era a troca, Jana? O que é que os servos davam para o senhor feudal, né, para o dono do feudo? Eles davam parte da plantação, como eu falei, através de impostos, certo? Então era assim que era organizado, tá? E aí uma coisa que marca essa relação é esse pagamento de impostos. Gente, os camponeses, eles eram bastante explorados, né? Os servos, eles tinham que pagar imposto à igreja, eles davam 10% do que eles produziam à igreja, que era o dízimo. Eles pagavam impostos ao rei, muitas vezes, além de pagar o imposto ao senhor feudal. E existia vários tipos de impostos, gente. Era cobrado deles o fato deles utilizarem ferramentas, né, que estavam dentro do feudo e pertenciam ao seu feudal. Então, por exemplo, eles pagavam para usar o moinho para moer, por exemplo, o trigo. Eles pagavam para usar os fornos do senhor feudal para poder fazer pão, por exemplo. Eles pagavam para passar pelas pontes que estavam dentro da propriedade do senhor feudal para ir de uma ala para outra para plantar. Então, eles tinham vários tipos de impostos. Alguns impostos eram chamados de banalidade, corvéia, talha, né? Vocês podem estudar isso melhor, tá? No livro. E aí, pessoal, os servos, eles acabavam se sentindo explorados. Jane, quem eram os vilões? Eram os trabalhadores livres. Eram pessoas que tinham terras, mas elas até pequenas, mas elas cediam essas terras para o senhor feudal que estava na região das terras deles, em troca de serem protegidos das invasões. Então ele continuava habitando aquela terra, mas a terra agora, quem mandava nela era o senhor feudal, em troca da proteção. A diferença do servo, né, para o vilão é porque o vilão poderia, se ele quisesse, sair daquela terra e ir para outra região, ele podia. Já, gente, o servo não. O servo, ele estava preso à terra. Então, se o senhor feudal mudasse, trocasse aquele feudo com outro senhor feudal, vendesse, o servo, ele ainda continuava naquele mesmo feudo, ele não podia se mudar. Jane, ele era um escravo? Não. A escravidão foi muito característica, como a gente já viu no Império Romano, mas no feudalismo não tinha a questão da escravidão, né? Eles eram livres, mas era uma liberdade que não tinha o direito de ir e vir no sentido de mudar de feudo, de casar com pessoas de outros feudos. A relação de vassalagem exigia uma fidelidade, uma obediência deles, né, com o senhor feudal. Então o servo, ele tinha que obedecer o senhor feudal. E aí ele estava preso a esse senhor feudal e essa terra. Então ele não era um escravo, mas ele também não era de todo livre no sentido de poder ir mudar de feudo, tá? Bom, gente, e aí isso vai gerar, óbvio, né, toda essa opressão, essa questão dos impostos, vai gerar, óbvio, revoltas, né, nos servos. A gente vai ver vários momentos em que eles vão se revoltar contra isso. Uma outra coisa que marca também esse período, gente, são as inovações tecnológicas, né? Nesse período eles vão aprender a fazer a rotação de culturas, que é você deixar a terra descansar por um período e implantar em outra área, né, do terreno para que a terra descanse, volte a ter os minerais, né? E aí produza com mais eficiência. Eles vão nesse período também criar a charrua de ferro, que era uma espécie de arado melhor, onde cavava a terra de forma mais profunda, então fazer com que as plantas criassem raízes melhores e aí dessem uma melhor colheita. Então todas essas inovações tecnológicas, elas vão promover também o crescimento da produção. E com o crescimento da produção, pessoal, vão voltar a surgir as cidades para comércio. Não era com a mesma força, né, da época do Império Romano, mas as cidades vão voltar a crescer, né, e a prática do comércio também. E aí, pessoal, com o crescimento das cidades, a gente vai ver que as cidades não tinham muita estrutura, né, gente? A questão de higiene, né, a questão de rede de esgotos, de coleta de lixo, como a gente vê hoje. Então, havia uma proliferação muito grande de doenças. E aí a gente vai ver no final do feudalismo, pessoal, já no declínio do feudalismo, a questão da peste, né, da peste negra, que era a peste bubônica. O que foi a peste bubônica, gente? Foi a questão da doença que vinha da pulga dos ratos, né? Os ratos vieram contaminados nos navios e eles se espalharam pela cidade, porque, como eu falei, a cidade era muito insalubre, muito suja. E aí, pessoal, as pessoas adoeciam, né, da peste e morriam.
E, gente, muita gente morreu nesse período. Para vocês terem noção, foram cerca de 25 milhões de mortos na Europa nesse período. Foi o maior número de mortos na Europa, né, nesse período de 1300, já no século XIV, no final do feudalismo. Então, a peste bubônica ela vai ser um dos fatores para o declínio do feudalismo, tá? Bom, gente, a gente termina aqui o capítulo 2, né? Façam as atividades, não deixem de fazer as atividades da plataforma, né, no livro e no portfólio. Gente, muitas pessoas estão com dúvida do que é o portfólio. Gente, o portfólio é uma pasta, uma sacolinha, enfim, onde você vai guardar suas atividades, para exatamente não misturar e não perder, porque as atividades do portfólio geralmente são pesquisas, né? São atividades onde vocês vão pesquisar, vão fazer em folhas de papel. E aí, para não ter perigo de vocês perderem, vocês vão fazer esse portfólio. A coordenação mandou um modelinho de capa por e-mail de vocês. Vocês vão fazer essa capinha e guardar todas as atividades dentro dessa pasta que é o portfólio. Então, a atividade portfólio é isso. São as que são feitas em folhas de papel, tá certo? Então, não deixem de acessar a plataforma, não deixem de fazer as atividades, de estudar, tá certo? Leiam um livro, pesquisem na internet, aproveitem esse momento, criem uma rotina de estudos, tá? Porque a gente não pode parar. Não esqueçam, gente, de sempre higienizar as mãos, evitar estar tocando o rosto, né? E ficar em casa, tá? Um beijo, tô morrendo de saudade de vocês, um grande abraço. Ah, e qualquer dúvida, a gente tá no chat, no Teams, tá? Que vocês acessam através do login do e-mail de vocês, ou por e-mail. Se você não consegue acessar o Teams, você manda e-mail que a gente tira as dúvidas, tá, gente? Um abraço, tchau, tchau e até a próxima. Próxima semana, capítulo 3. Tchau!